Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas na medida do possível para quem acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, instagram.com/Paulo Roberto Maciel 6/. Esta é a edição de terça-feira, hein? É a edição de terça-feira, 17 de agosto de 2021, dia de Santa Beatriz da Silva, São Servo e São Jacinto da Croácia. Também tem um outro santo, São Mamed. E estamos na Igreja Católica Apostólica Romana, na 20ª semana do tempo comum, segundo o calendário litúrgico, que é diferente do calendário temporal. O calendário profano é o calendário do mundo, e o calendário litúrgico é o 20º, 20ª semana do tempo comum. Bem, 17 de agosto, terça-feira, a fase da Lua é quarto crescente, estamos no 229º dia do ano, ou seja, já estamos passando 229 dias do ano. A estação do ano ainda é o inverno, estamos no inverno ainda, no mês de agosto, em setembro que começará a primavera. É o dia do patrimônio histórico, dia 17 de agosto é dia, conforme eu já falei, de São Jacinto, dia do patrimônio histórico, dia nacional da construção social, ok? O salário mínimo nacional vale R$ 1.100. A taxa Selic está fixada em 5,25%. E temos a inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 8,99%. Vamos a outras informações. Coroinhas comemoram seu dia, foi no domingo. Meus amigos e amigas coroinhas, um grande abraço, os acólitos, todos aqueles que servem a Deus no altar, junto ao padre, junto ao sacerdote, ao presbítero. Então, 15 de agosto foi o dia de São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas. Ao fim da missa das 19 horas, os coroinhas e acólitos se reuniram para fotografias diante do altar de Jesus Cristo na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Então, neste domingo, dia de São Tarcísio, padroeiro dos acólitos e coroinhas. O padre, inclusive, pediu uma salva de palmas para os coroinhas logo após a missa, o padre José Valdeci Romão, né? É muito bacana, muito bom homenagear esses meninos e meninas que tanto ajudam na liturgia, né? Após participar da celebração, os catequistas, os responsáveis pelos coroinhas, os familiares, todos posaram para selfies com as crianças e jovens que servem a Deus. Eu, inclusive, coloquei algumas fotos no meu endereço eletrônico. Foi qual deles que eu coloquei? Acho que foi no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Deve ter também no blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. O governo federal distribui mais de 200 milhões de vacinas. Olha, gente, 200 milhões de vacinas, mais de 200 milhões, já passou. Puxa vida, quem diria, hein? Não é? E ainda assim, eles realizam uma CPI extemporânea, não sei para quê. Aliás, a gente sabe para quê, né? Para fazer politicagem. O governo federal, então, distribui mais de 200 milhões de doses de vacinas. O Ministério da Saúde ultrapassou mais de 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 distribuídas em todo o Brasil. Os imunizantes são comprados pelo governo federal e distribuídos para estados e municípios.
O Plano Nacional de Vacinação controla o recebimento e a distribuição das doses para estados e municípios. Para atender todo o país, o Ministério da Saúde calcula a quantidade de doses disponíveis a cada semana e divide pelo número estimado do público-alvo a ser vacinado. Com a planilha pronta, os lotes armazenados em centros especiais são despachados e chegam às capitais em até 48 horas. A partir dessa etapa, cada estado fica responsável pela distribuição aos municípios, o que deve ocorrer em até 7 dias. E cada município define a estratégia de aplicação nos postos de saúde ou outros pontos. O diretor do Departamento de Logística em Saúde, Ridalto Lúcio Fernandes, informou que está diuturnamente buscando encurtar esse tempo de retenção, que é o prazo mínimo suficiente para que outros órgãos possam proceder às suas inspeções, vistorias e aclaramentos. Até a segunda semana de agosto, o governo federal entregou mais de 197 milhões de vacinas contra a Covid-19, o suficiente para imunizar 100% dos grupos considerados prioritários. Só no mês de julho foi alcançado um novo recorde com a distribuição de 43 milhões de vacinas. A secretária extraordinária da Secovid do Ministério da Saúde, Rosana Leite, disse que o momento do cenário epidemiológico é estável, parecido em todos os estados. Por isso, não há necessidade de enviar vacinas a mais para qualquer região, além do estipulado. No calendário do Ministério da Saúde está prevista a entrega pela Fiocruz das primeiras doses da vacina contra a Covid-19 100% nacionais. E o governo trabalha com a meta de vacinar 160 milhões de brasileiros até o fim do ano. Parabéns ao governo federal, esse trabalho, 203 milhões 916.080 doses distribuídas. Gente, é muita vacina, hein? Muita vacina, e a gente fica satisfeito em saber de todo esse empenho. Primeiro com a equipe do ministro que deixou o cargo, o general Eduardo Pazuello, e agora com o ministro Marcelo Queiroga. Até amanhã de segunda-feira, então, desta segunda-feira, 16 de agosto, haviam sido distribuídas 203.916.080 doses. Foram aplicadas 164 mil, aliás, milhões, né? 164.638.573 doses. Então, vamos confirmar, foram aplicadas 164.638.573 doses. Pessoas com a primeira dose aplicada somavam 115.009.359. E as com a segunda dose, ou dose única, 49.629.214. Agora vamos aqui a notícias do estado do Espírito Santo. Gente, aquela chacina que aconteceu em Conceição da Barra ainda repercute. Afinal, foram 4 pessoas mortas num só dia, num ataque deslocado. Que é isso? Chacina de Conceição da Barra, no norte do Espírito Santo. 2 vítimas não eram alvo. Quer dizer, foram mortas sem que os atiradores tivessem intenção. Pelo menos é o que divulga a polícia. 2 das 4 vítimas que foram mortas no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, litoral do Espírito Santo, não eram alvo dos criminosos, ou seja, não tinham nada a ver com o problema. A dona do bar, por exemplo, foi atingida por bala perdida. Um cliente também teve o mesmo destino. O crime aconteceu na sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021, e a polícia está investigando o caso.
2 pessoas foram intimadas para prestar depoimento na delegacia e as imagens de câmera já foram recolhidas. O sepultamento da dona do estabelecimento aconteceu no domingo, comovendo muitas pessoas, assim como os outros defuntos que foram enterrados no período matutino. Arrombamento de joalheria em Linhares dá prejuízo de R$ 250 mil. Meu Deus do céu, hein? É a criminalidade urbana, foi na região central de Linhares. Um grande furto em joalheria pode resultar no prejuízo de R$ 250 mil em Linhares, município da região norte do estado do Espírito Santo. O crime aconteceu no sábado, 14 de agosto de 2021, quando 2 homens e uma mulher fizeram a limpa no estabelecimento. Eles levaram dezenas de relógios e objetos de ouro da loja. A informação é do delegado Fabrício Lucindo, que já está com as imagens do crime para servir de subsídio às investigações. Suspeito de assaltar Correios é preso. Um homem suspeito de assaltar agências dos Correios e até bancos foi preso em Marataízes, no sul do estado do Espírito Santo. Ele era foragido da justiça e se passava até por outra pessoa. O criminoso foi levado para o presídio local. Presídio local, no caso, na região lá de Marataízes. Motociclista morre em acidente. Um motociclista de 29 anos morreu em acidente de trânsito no município de Rio Bananal. Erinelton dos Santos Elisiário foi a vítima letal. Um carro envolveu-se também na ocorrência. O motorista foi ouvido pelo delegado e liberado, pois não tinha 0,33 de álcool no sangue, o quantitativo legal para determinar a embriaguez. No entanto, ele irá responder pelos seus atos, segundo o delegado Fabrício Lucindo, que está à frente da apuração do caso. 2 crianças morrem em incêndio na Serra. Olha, que coisa, hein? Eu envio aqui meus sentimentos aos familiares dessas crianças e às pessoas que as amavam. 2 crianças morreram no incêndio no bairro Jacaraípe, no município da Serra, Grande Vitória, Espírito Santo, no início da manhã de segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Foi por volta das 6 horas. A mãe teria saído para trabalhar, deixando as crianças sob os cuidados de uma mulher idosa na casa. Os meninos chamavam-se Ícaro e Israel. Os bombeiros foram combater o fogo e encontraram as crianças carbonizadas, acreditando que pode ter sido problema na parte elétrica. Então, a impressão inicial é de que pode ter sido problema na parte elétrica e, se for o caso, a perícia vai mostrar depois das análises. Parentes e vizinhos ficaram bastante comovidos. Muita gente chorando. 2 criancinhas. Meu Deus. Os meninos tinham 5 e 6 anos. A principal suspeita é de problemas elétricos e agora tem que esperar a perícia terminar de analisar. Eu coloquei as fotos das crianças no meu resumo de notícias. Você pode ver no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vamos a outra notícia, manchetes do jornal A Tribuna de segunda-feira. Nós estamos no web jornal do Paulo Maciel, de terça-feira, dia 17 de agosto de 2021, mas eu vou falar aqui as manchetes do jornal A Tribuna da segunda-feira, que não teve edição impressa. Na segunda não tem edição impressa, fica só online. Mas nos outros dias, hoje, por exemplo, vai ter sim a edição impressa, que só não circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e panificadoras, só na segunda. Não sei o motivo, mas somente na segunda não circula em forma impressa.
Vamos lá então, manchetes do jornal A Tribuna de segunda-feira, 16 de agosto de 2021, jornal editado em Vitória. Flamengo a 1 ponto do G4, Everton Ribeiro comemorou o seu gol, o segundo na vitória por 2-0 sobre o Sport. Também pelo Brasileiro, o Fluminense perdeu de 4-2 para o Internacional. Essa é uma legenda de fotografia de capa, hein? Fogão vence e sobe na tabela da segundona. Coluna do Gilmar Ferreira, Atlético Mineiro rouba a cena e se torna um forte candidato ao título brasileiro deste ano. AT2, sou muito mais que esposa. Outra manchete, Talibã invade capital afegã e presidente tem de fugir. Olha, gente, esse grupo radical, fundamentalista, islâmico, o Talibã, invadiu o Afeganistão, a capital do Afeganistão. Os Estados Unidos se retiraram da região. Né? Os Estados Unidos têm aquele papel de guardião das nações no mundo inteiro. E eles ficaram lá algum tempo, depois saíram os soldados norte-americanos. Agora, olha aí, está esse grupo radical tomando conta da capital do Afeganistão. Meu Deus do céu, acho que vai haver muito derramamento de sangue. Falar em derramamento de sangue, problema internacional, no Haiti, né, o terremoto que eu divulguei na edição passada com pouco mais de 300 mortes, me parece que já passaram de 1.000 as mortes. Hein? Puxa vida, que coisa! Agora outra manchete aqui, deixa eu ver no jornal A Tribuna, os 73 bairros onde bandidos mais matam na Grande Vitória. Cariacica tem 28 locais na lista, sendo a primeira colocada no ranking. Dos crimes, 80% tem relação com o tráfico de drogas, com o qual tanto assassinos quanto vítimas têm envolvimento. Minha nossa, eu já sabia disso. Olha que se não for mais, hein? Se o envolvimento nesses crimes não for maior do que 80%. Mas aqui, segundo essa pesquisa, 80% dos óbitos, das mortes na Grande Vitória ocorrem por causa do tráfico de drogas. 3 cidades abrem vagas para vacinação, capacete contra o câncer no cérebro. E INSS vai dispensar 2.550 servidores. Tem que haver um enxugamento da máquina estatal, né? O Brasil tem que ficar mais enxuto. Gente, o Brasil não pode ser uma máquina só para empregar, não. Tem que ter dinheiro em caixa para fazer aquilo que a população brasileira toda precisa, e não somente uma classe. Homicídio em Vitória. Um homem foi assassinado a tiros perto do campo de futebol na pracinha do bairro Itararé, em Vitória, capital do Espírito Santo. O crime aconteceu no domingo, dia 15 de agosto de 2021. As informações iniciais dão conta de que a vítima não morava na região. Agora temos resultados de futebol, hein? Você gosta de futebol? Temos aqui a notícia de que o Rio Branco do Espírito Santo foi ao município de Araraquara, em São Paulo, jogar com a Ferroviária e perdeu por 2-0. O Rio Branco de Venda Nova, por sua vez, jogou em casa com o Águia Negra e o jogo ficou no empate. E foram jogos pela Série D do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar da Série D. Eu falei da Série D, né? D de dado. Esses jogos dos dois Rio Brancos. Tanto o Rio Branco da capital, da Grande Vitória, quanto o Rio Branco de Venda Nova. Série D, D de dado. Agora tem Série B, B de bola. Né? Na Série B, o Botafogo venceu o Brasil de Pelotas por 1-0 no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. O Vasco perdeu de 2-1 para o Remo. O Cruzeiro empatou em 1-1 com o Sampaio Correia. Na Série A, o Atlético Mineiro venceu o Palmeiras por 2-0. Palmeiras que poupou os jogadores porque tem partida pela Libertadores nos próximos dias.
O Corinthians jogou com o Ceará e venceu de 3-1, com reforço de Renato Augusto. O Fluminense perdeu de 4-2 para o Internacional no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de esporte. Eu coloquei uma foto vestindo a camisa do Flamengo. Então, se você quiser ver, né, vai lá. O Flamengo venceu o Sport por 2-0. O Clube Carioca tem 2 jogos a menos na competição, hein? Na quarta-feira, o rubro-negro jogará contra o Olímpia pela Libertadores. Portanto, amanhã tem Flamengo e Olímpia. Furto de ferro em Cariacica com prejuízo de mais de R$26 mil. O furto de barras de ferro de um galpão no bairro Jardim América, em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo, deixou um grande prejuízo para o proprietário. Grades também foram levadas. Um portão foi arrombado. Meu Deus do céu, criminalidade agindo mesmo à torta e à direita. Mais de R$26 mil é o total do prejuízo do dono, e teve anteriormente perdas calculadas em 50 mil. Ele pede que a polícia vá atrás dos receptadores, porque se eles furtam, os ladrões furtam, é porque tem como entregar aquele produto por um preço baixíssimo, né, que são para os chamados receptadores. Então, o dono acha que indo atrás dos receptadores, a polícia poderá frear esse tipo de criminalidade. Uma moradora disse que os ladrões roubam qualquer objeto de ferro que encontram pela frente. Há também um terreno baldio que oculta os criminosos e causa medo e insegurança nas pessoas da região. Protesto em Aracruz agora. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Um protesto foi realizado na manhã de segunda-feira, 16 de agosto de 2021, em Aracruz, no norte do Espírito Santo. A motivação do manifesto é a reivindicação de melhoria do transporte público e de estudantes. A prefeitura agendou uma reunião com os reclamantes a fim de resolver a problemática. Olha, vou voltar a falar de esporte porque essa notícia aqui é importante. CTE garante vaga na Série B. No Campeonato Capixaba da Série B, o CTE Colatina venceu o Forte Rio Bananal por 1-0 e garantiu vaga para a semifinal da competição. O jogo foi no último fim de semana. No sábado, 21 de agosto de 2021, o clube colatinense enfrentará o Atlético de Itapemirim em Colatina. Então o CTE conseguiu passar para a fase seguinte da competição Série B do Campeonato Estadual. Habitação. Olha, mais de 2.700 moradias populares são entregues a famílias do Ceará. Olha que coisa importante, moradia, né? A pessoa ter a própria casa não tem satisfação melhor do que essa. Então vamos lá, cerca de 10.800 pessoas foram beneficiadas pelos empreendimentos. Famílias de baixa renda dos municípios cearenses de Juazeiro do Norte e Crato receberam 2.794 moradias populares do governo federal. Cerca de 10.800 pessoas foram beneficiadas pelos empreendimentos, que contaram com 215 milhões e 800 mil reais de investimento federal. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, participaram da cerimônia de entrega em Juazeiro do Norte. A entrega aconteceu no último fim de semana. As residências de Crato foram repassadas de forma simbólica. O presidente falou sobre a importância da conquista da casa própria, citando uma das beneficiadas para quem foi entregue a chave. Então, ele fez questão de falar de uma das pessoas beneficiadas e lembrou quando seus pais passaram a morar em um imóvel próprio. Vamos ver o que disse o presidente? Meus pais tiveram a primeira casa própria, uma pequena casa, que não passava de 90 metros quadrados quando eu já tinha 30 anos de idade. Eles ganharam de um parente
Aqui a entrega das chaves, a emoção é muito grande, como para a senhora Expedita, de 78 anos de idade, que chorava compulsivamente. A alegria de, após quase 80 anos, receber as chaves do local onde ela vai terminar os seus dias. Isso não tem preço. Pode atender aos mais humildes, não tem preço, disse o presidente Jair Bolsonaro. Os empreendimentos, esses empreendimentos contam com instalações de infraestrutura como asfalto, redes de água e esgoto, drenagem, energia elétrica, tem acesso ao transporte público e vida melhor sem pagar aluguel, foi o que disse uma das senhoras. Uma das beneficiadas com uma unidade habitacional é Maria da Costa Silva, que trabalha como costureira há 8 anos e até agora vivia de aluguel. Maria contou que com o dinheiro que economizará com o aluguel, será possível colocar mais alimento na mesa para os filhos. Ela disse que pagava R$ 370 de aluguel e nesse tempo de pandemia a vida ficou mais difícil ainda. Agora, Deus realizou o seu sonho da casa própria e ela disse que pretende economizar mais de R$ 200, já que vai pagar 110 de prestação. Esse dinheiro vai servir muito para melhorar a qualidade da alimentação dos seus filhos, que hoje estão numa situação moderada, né? A diarista Maria das Graças dos Santos Batista também recebeu uma moradia popular. Segundo ela, a casa própria permitirá que ela possa dar uma vida melhor aos filhos. Então ela trabalha como diarista e paga aluguel. Não é fácil, né? Agora vai ter uma economia, né? Vai ter uma economia que poderá ser utilizada para outros benefícios. Ela diz que esse gasto, às vezes, até impede, esse gasto com aluguel, impede de comprar alimento melhor para os filhos, né? Sem ser o alimento trivial, comum. Agora, com essa moradia, muda tudo completamente, porque é um sonho de qualquer ser humano ter seu cantinho próprio, sua casa própria. E ao invés de pagar o aluguel, o dinheiro vai para outras necessidades, para o alimento, para comprar um calçado, né? Disse Maria das Graças. Bem, para as famílias de Juazeiro do Norte foram entregues 1.812 moradias. No residencial Leandro Bezerra de Menezes foram inaugurados 3 conjuntos com 300 apartamentos cada. O investimento federal no empreendimento foi de 72 milhões de reais, dos quais 60 milhões e 200 mil foram pagos desde 2019. Também foram entregues 912 casas no residencial Padre Cícero 2 e 3, que possui 2 módulos de casas geminadas. O primeiro tem 479 unidades e o segundo 433. O investimento federal foi de 70 milhões e 200 mil reais, sendo 51 milhões e 600 mil reais repassados desde 2019. Moradias em Crato. Vamos ver o que fala aqui das moradias em Crato. Crato é uma cidade muito conhecida. Foram entregues 982 casas em lotes individuais no Crato. O residencial São Bento 1 e 2 recebeu 73 milhões e 600 mil reais do governo federal, sendo que 55 milhões e 800 mil foram repassados desde 2019. O governo federal entregou nos primeiros 6 meses do ano 191.700 unidades habitacionais, das quais 14.700 foram destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 2.000. O Ministério do Desenvolvimento Regional retomou ainda as obras de 1.800 unidades que irão beneficiar famílias de baixa renda. No primeiro semestre, foram liberados, vamos ver o total aqui liberado no primeiro semestre, 607 milhões e 500 mil reais para garantir a continuidade das ações ligadas à produção habitacional do programa Casa Verde Amarela. Parabéns ao governo federal. A habitação é o que as pessoas precisam mesmo, né? Agora vamos falar aqui de uma visita que o presidente Bolsonaro fez aos militares na AMAN,
que é a Academia Militar. AMAN, para quem não sabe, é a Academia Militar de Agulhas Negras. Vamos à informação, então, com militares. A AMAN realiza entrega de espadins a 409 cadetes no primeiro ano. É a notícia do site www.gov.br, o site do governo federal. A SECOM liberou essa informação. SECOM é a Secretaria de Comunicação do governo federal, cujo ministério é liderado pelo deputado Fábio Faria. No último fim de semana, 409 cadetes do primeiro ano da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, da turma bicentenário do general João Manuel Mena Barreto, receberam a réplica reduzida da espada de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. A solenidade de entrega do espadim ocorreu no pátio Tenente Moura, situado na academia, em Resende, no Rio de Janeiro. O espadim simboliza a honra militar e acompanhará o cadete até o momento em que ele receberá a sua espada, símbolo do oficial das Forças Armadas. Olha que é muito simbólico e muito bonito esse momento, né? É um momento que eu já tive a oportunidade de verificar, porque eu já fui militar, sou até hoje, mas hoje eu sou da reserva, mas eu fui militar da ativa e pude ver muitas formaturas e algo assim muito emocionante para os familiares, não só para a pessoa que participa, para o militar, mas para os familiares. Os pais ficam muito emocionados nessas cerimônias. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que eu posso falar mais. A solenidade de entrega, eu já falei, foi no Pátio Tenente Moura, e os jovens alunos são oriundos de todas as regiões do país e de 9 nações amigas. Então, tinha esses futuros oficiais, não só do Brasil, mas também de Camarões, eram 3, da Guiana, 2, e também 2 do Senegal e 2 do Panamá, ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do vice-presidente general Hamilton Mourão. O ministro da Defesa, general Walter Souza Braga Neto, prestigiou a solenidade na instituição do Exército, também acompanhado do comandante das Forças Terrestres, general do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Teve discurso, né? Vamos ver aqui o que foi dito no discurso. Vamos pegar a parte principal, né? Não vamos esmiuçar muito, não, porque os discursos normalmente são longos. É uma grande honra, como ministro da Defesa, disse Braga Neto, participar da cerimônia nas Agulhas Negras, berço das tradições do Exército. A partir de agora, ao receber esse sabre, vocês são confirmados cadetes de Caxias, contando com o reconhecimento, o apoio e o respeito dos seus irmãos de armas, disse o ministro. O Exército promove a tradicional entrega de espadins aos cadetes do primeiro ano desde 1932, ficando sob a responsabilidade do futuro oficial manter o símbolo sob sua guarda até a conclusão do curso. O que ora testemunhamos neste histórico pátio de formaturas é, sem questionamentos, a cerimônia mais plena de significados e de emoção dos anos vividos ao sopé do maciço das Agulhas Negras. Estou certo de que ela irá reverberar na memória dos seus protagonistas para todo sempre, declarou o comandante da AMAN, general de brigada Paulo Roberto Rodrigues Pimentel. O cadete destaque da turma, Pedro Henrique Conegato, do Amaral, recebeu o espadim das mãos do presidente Jair Bolsonaro ao lado de seus familiares. Em seguida, os padrinhos e as madrinhas entregaram os espadins aos demais integrantes da turma. A solenidade é considerada um dos ritos mais significativos da vida dos cadetes, pois é o momento em que os futuros oficiais trajam pela primeira vez o uniforme histórico. Antes de receber o espadim, os cadetes do primeiro ano da AMAN passaram por diversas etapas. A primeira abrangeu um período de nivelamento. A última, denominada Operação Henrique Lage, consistiu em um exercício do terreno
com a finalidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Então, parabéns aí a esses futuros oficiais. São cadetes, né? Agora vão continuar o curso, são futuros oficiais. Trabalho na saúde. Agora eu vou falar sobre trabalho na saúde aqui no Espírito Santo, mais precisamente em Cariacica. Atenção, senhores médicos. Os médicos que quiserem fazer parte da área da saúde pública de Cariacica têm uma boa oportunidade neste mês de agosto. O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde, o ICEP, está com um processo seletivo simplificado aberto para contratar 23 profissionais para atuarem na atenção primária à saúde de Cariacica. As inscrições devem ser feitas exclusivamente online até esta terça-feira, 17 de agosto, portanto é o último dia hoje. Quem estiver interessado, então, tem que ir lá no endereço conteúdo.saude.es.gov.br/Smart Portalim. Deixa eu ver aqui. Conteúdo.saude.es.gov.br/Smart Portal Inscrição e CEP. Eu vou deixar no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, no resumo de notícias do dia 17/08/2021. Os profissionais selecionados receberão uma bolsa formação de aperfeiçoamento em práticas clínicas em medicina de família e comunidade no valor de R$ 11.865. De acordo com o edital, o candidato deverá anexar os documentos comprobatórios diretamente na ficha de inscrição. As vagas do processo seletivo fazem parte do componente de provimento e fixação de profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, o Qualifica APS. Então, uma oportunidade para os médicos. Agora eu vou falar de uma loja que será inaugurada nesta terça-feira, 17 de agosto, em Colatina. Uma nova empresa passa a atuar em Colatina nesta terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. Trata-se da loja de eletrodoméstico e eletroeletrônicos, Casa e Vídeo. As obras do local, no local do estabelecimento, na rua Alexandre Calmon, número 170, no centro da cidade, tiveram a fase de conclusão e a placa da firma já foi instalada. Há vários dias, inclusive. A abertura da loja está agendada para as 9 horas desta terça-feira, hein? E já estão fixando lá o número de pessoas que entrarão no estabelecimento, né, a cada vez. Essa empresa já anuncia algumas promoções de produtos de uso das famílias. Famílias, também uso individual. Então, a empresa já anuncia essas promoções de inauguração. Entre as ofertas, estão sendo divulgados os seguintes produtos: aparelhos de telefone celular LG K22, ferro de passar a seco, liquidificador Arno Power Mix, e tem outros também, né? O canal de televendas da loja é 4002-3535 e o site é casaevideo.com.br. Agora, enquanto uma nova loja é aberta em Colatina, eu verifiquei que também durante essa pandemia houve fechamento de empresas. E eu destaco aqui um restaurante tradicional já no centro da cidade, o Água Viva, que fechou na avenida principal, a Getúlio Vargas, fechou e não foi aberto outro no lugar, pelo menos até o momento. E também uma grande empresa, uma rotisseria, na rua Santa Maria, fechou as suas portas nesse período, principalmente durante as restrições impostas pelo governador Renato Casagrande, no caso aí,
do Espírito Santo, mas isso aconteceu em todo o país, essa questão de restrições. No caso de restrições, então, impostas pelo governador e pelo prefeito. Ainda bem que nós estamos agora numa fase mais tranquila para a Covid-19 e a maioria dos municípios do Espírito Santo encontra-se nesse momento com a disseminação leve, ou seja, baixa, né? De forma baixa, o contágio acontecendo neste momento. Agora vamos conferir celebrações da paróquia Sagrado Coração de Jesus, a principal de Colatina. Os católicos que querem conferir horários de missas, nesta terça-feira, 17 de agosto, tem missa, tem celebração eucarística às 19 horas na Catedral de Colatina, sob a presidência do padre Valdeci Romão. No dia 18, às 19 horas também, amanhã, quarta-feira, a celebração eucarística será com o padre Irineu Claudino Sales, na Catedral, para você que gosta de participar das missas semanais. Algumas pessoas que só participam das missas dominicais, mas tem outras que também vão durante a semana. No dia 19, quinta-feira, às 19 horas, a missa será votiva de São José, com o padre Valdeci, na Catedral. Na sexta-feira, haverá duas missas. Ao meio-dia, celebração com o padre Valdeci, na Catedral, e às 19 horas, celebração com o padre Irineu. E no mesmo horário, 19 horas, haverá uma reunião na sexta-feira com os coordenadores de batismo das comunidades no auditório Bento XVI do edifício João Paulo II. Mais informações na Secretaria Paroquial. O telefone é 2102-5010. Então, quer mais detalhes? Ligue lá para esse número. Agora eu quero falar que o leite materno está na Berlinda agora. Neste mês, o leite materno está na mídia. Por quê? Porque estamos no agosto dourado. A amamentação previne doenças da infância. Iniciativa da OMS e o UNICEF simboliza a luta pelo incentivo à prática. Considerado o alimento mais completo para os bebês, o leite materno sacia a fome, contribui para a melhoria nutricional, reduz a chance de obesidade, hipertensão e diabetes, diminui os riscos de infecção e alergia, além de provocar um efeito positivo na inteligência e no vínculo entre a mãe e o bebê. O leite materno é repleto de anticorpos fundamentais para a saúde e a resistência do bebê a doenças. Por isso é fundamental que a criança o receba como única fonte de alimento até os 6 meses. Especialistas, no entanto, sugerem que ele deve continuar até os 2 anos ou mais, ou seja, não há limite de idade para a amamentação. A amamentação é importantíssima. Então, vamos atentar para as senhoras mães, né? Vamos atentar para a campanha deste mês. A importância da amamentação para o pleno desenvolvimento das crianças é tema da campanha Agosto Dourado, criada em 1992 pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. O Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. De acordo com a OMS e o UNICEF, cerca de 6 milhões de vidas são salvas anualmente por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o 6º mês de idade. O Ministério da Saúde mantém, neste mês, a campanha Todos pela Amamentação. É proteção para a vida inteira. O evento ocorre anualmente em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP. Os benefícios do aleitamento materno são inúmeros. No entanto, segundo as informações, apenas 39% dos bebês brasileiros são amamentados com exclusividade até os 5 meses de vida.
mesmo com a introdução da alimentação complementar após o 6º mês, a amamentação e o leite materno continuam a ter a vantagem para a criança e para a família, segundo o pediatra Roberto Mário Isler, membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da SBP e professor de pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então vamos participar aí dessa campanha, mamães, pessoas que têm leite suficiente para doar também. Vamos procurar doar para os hospitais. Os hospitais precisam de leite para aquelas crianças que nascem prematuras, que ficam na UTI neonatal. Então, quem tem muito leite, né, essas mulheres que são leiteiras, vamos ajudar as outras mulheres que não têm leite suficiente. Animador em recuperação. Olha, o animador do Brasil, Silvio Santos, o animador. O Silvio Santos pode ser chamado de o animador, né, do Brasil. Acho que é o primeiro e único, né? É o mais famoso. E em atividade, olha, com 90 anos, não é fácil, hein? Está aí trabalhando até hoje, né? O animador está em franca recuperação, segundo as últimas informações. Silvio Santos deixou o hospital após diagnóstico de Covid-19. O apresentador foi hospitalizado para exames. O dono do SBT e apresentador Silvio Santos deixou o hospital Albert Einstein, na capital paulista, após ter sido hospitalizado com um quadro de Covid-19. A assessoria de imprensa do SBT informou que, depois de ter passado por uma série de exames, o empresário deixou o hospital. Ele está bem e vai manter o isolamento em local não revelado, diz a nota da emissora. Na sexta-feira, a filha Patrícia Abravanel divulgou a internação em postagem na rede social. E ela disse: nosso pai está clinicamente bem, daquele jeito que a gente ama, brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente, mas testou positivo para Covid-19 por conta da idade, 90 anos, e necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo, diz a mensagem divulgada no Instagram da Patrícia Abravanel. Portanto, Silvio Santos já teve alta, né? Já está, certamente está em casa, né? Eu acho que ele deve estar em casa, porque aqui a assessoria não fala o local em que ele ficará de recuperação. Mas sabemos que ele tem uma saúde muito forte, inclusive sempre fez exercícios. As pessoas que praticam exercício e têm uma saúde forte, como a do Silvio Santos, normalmente, né, conseguem superar bem os sintomas dessa doença, dessa pandemia oriunda da China e que se espalhou por todo o mundo. Chegamos ao fim já, deixa eu ver aqui. Então, hoje, edição de 17 de agosto de 2021 do Web Jornal do Paulo Maciel, dia de São Jacinto. Tem uma localidade aqui próxima, né, de São Roque ali, localidade de São Jacinto. Certamente que eles devem fazer alguma comemoração. E teve o dia de São Roque, que foi na segunda-feira, 16 de agosto, também outra comemoração. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel. Um abraço a todos vocês que acessam o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Boa terça-feira para todos vocês, meus amigos e amigas.